Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, no ministério sacerdotal, Padre Francisco Luiz, querido povo de Deus aqui presente, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos hoje na Igreja do Brasil a solenidade de São Pedro e São Paulo, que em toda a Igreja Universal é celebrada no dia 29 de junho, mas que para melhor participação do povo de Deus na liturgia, na Igreja do Brasil, ela é transferida para o domingo próximo, no caso hoje. Então nós estamos celebrando estes dois grandes apóstolos, chamados de colunas da igreja. E chamam-nos assim exatamente porque eles são extremamente importantes na história do cristianismo. Cada um a seu modo, logicamente, foi oferecendo seus dons, suas aptidões e seu próprio modo de ser para que o reino de Deus continuasse sobre a terra. Bem diferente e distintos um do outro. Pedro da Galileia, pescador, sem muita instrução, mas um homem de um coração muito sincero e generoso para com Cristo Jesus. Paulo, um homem da Judeia instruído, viveu em Jerusalém, estudou nas melhores escolas, aprendeu direito, era um homem culto, falava muitas línguas. Mas os dois que são extremamente, igualmente importantes para a história do cristianismo. Pedro, porque
deixou-se conduzir pela graça, deixou-se levar pelo Espírito, deixou-se inspirar por Deus para ser capaz de dizer de forma assertiva quem era Cristo. Porque aberto à ação do Espírito, o Espírito de fato conduziu Pedro a, em nome de toda a comunidade apostólica, afirmar que Cristo era a promessa de Deus, o Messias de Deus, o ungido de Deus, o prometido de Deus, o enviado de Deus, a fidelidade de Deus que se concretizava na história. Como nós ouvíamos agora há pouco, este evangelho do capítulo 16, do evangelho de São Mateus, em que Jesus senta-se com os discípulos e questiona sobre o que as pessoas pensam sobre ele, o que as pessoas dizem a seu respeito, quem elas pensam que ele seja. E embora as respostas sejam bonitas e louváveis, nenhuma delas é assertiva. Confundem Jesus com outros homens importantes da história da salvação, mas que não são absolutamente aquilo que Cristo é. Mas Pedro, homem rude, mas ao mesmo tempo sensível à ação do Espírito Santo, em nome de toda a igreja apostólica, afirma: Tu és o Messias, Tu és o ungido, Tu és o prometido de Deus, Tu és o Filho do Deus vivo. Veja, é assim que Pedro vai contribuindo, e Pedro afirma com certeza, e Pedro afirma com segurança, e a sua vida vai ser construída sobre isso, embora ele também vacile, porque a igreja, ela é construída por homens cheios de limitações. E Pedro deu um vacilo grande, não foi pequeno não. Negou Jesus 3 vezes. Se a gente acha que Judas foi terrível o seu caminho de trair o Senhor, imagine Pedro, que negou 3 vezes. Eu não conheço esse homem, não sei quem é. Mas logicamente que no decorrer da história, depois da ressurreição, Jesus dá a possibilidade de Pedro ressignificar a sua história, de corrigir o seu erro e de afirmar a sua fé, de afirmar-se outra vez sobre esta rocha firme, que não é propriamente a pessoa de Pedro, mas é a fé que ele manifesta por força do Espírito Santo. Veja, e Jesus, quando a gente toma o Evangelho de São João, lá pelo capítulo 17, nosso Senhor vai dizer: Pedro, eu orei por ti, para que sejas capaz de confirmar os teus irmãos na fé. É sobre esta fé de Pedro que Jesus edifica a sua igreja, para que, firmada sobre esta fé como sobre a rocha, esta igreja permaneça firme, permaneça de pé, mesmo que se levante contra elas forças baixas, forças inferiores. Nas palavras de Jesus, ainda que as forças do inferno se levantem, nunca poderão derrotá-la. Amém? Gente, a igreja e a história confirma isso. Já são mais de 2000 anos de história, e mesmo nós sacerdotes, mesmo nós consagrados, que muitas vezes manchamos a imagem da igreja, mesmo passando por tantas dificuldades, a igreja permanece firme, a igreja permanece de pé. As vozes se levantam contra ela, os sistemas se levantam contra a igreja, mas ela continua firme, mas ela continua forte. E a igreja não deve se espantar quando a perseguição bater à sua porta, porque é necessariamente o caminho que Cristo propõe. Nós ouvíamos há 15 dias atrás Jesus dizendo:
Quem quiser ser meu discípulo, quem quiser me seguir, quem quiser caminhar na minha estrada, quem quiser entrar no meu caminho, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. E a igreja experimenta isso desde a sua gênesis, desde a sua origem. Nós ouvíamos agora há pouco como São Lucas dizia da perseguição romana contra a igreja de Cristo que prendeu São Pedro. Estes homens, Pedro e Paulo, com a sua missão de anunciar o Evangelho de Cristo na Grécia e também na Europa, e graças ao seu trabalho o Evangelho também chegou até nós. Estes dois homens anunciaram a sua fé, pregaram a sua fé, testemunharam a sua fé e sofreram perseguições, e sofreram ameaças, e sofreram castigos, e sofreram prisões, e sofreram até a própria morte, para permanecerem firmes na fé que eles professaram. Pois bem, meus amados e minhas amadas, nós também recebemos esta mesma e única fé dos apóstolos. No dia em que nós fomos batizados, depois que o sacerdote convida os nossos pais e padrinhos a fazerem as promessas do batismo, pelas quais nós renunciamos ao demônio e suas obras, e professamos a mesma fé dos apóstolos, a liturgia da igreja diz: esta é a fé que da igreja recebemos e sinceramente professamos. É ela a razão da nossa alegria em Jesus, nosso Senhor. Gente, nós também estamos firmados sobre o fundamento dos apóstolos. Nós também estamos firmados sobre o testemunho dos apóstolos. Nós também recebemos a mesma fé dos apóstolos, e é por isso que nós dizemos que a igreja é una, santa, católica e... Ei, tão fraquinho, a catequese foi pouca. Una, santa, católica e apostólica. Ou seja, é a igreja construída sobre o fundamento dos apóstolos. Apostólica é isso. Nós estamos firmados sobre o testemunho desses homens, que por causa da fidelidade à sua fé, foram capazes de derramar o próprio sangue, mas não voltaram atrás, não renunciaram ao Cristo, não renegaram a sua fé. Eles sofreram. O Império Romano deu possibilidade: ou renega a fé, ou deixa de pregar o Evangelho, ou morre. E eles disseram: pode tirar a vida. São Paulo dizia na leitura, nós ouvíamos, com maior tranquilidade: chegou o tempo, eu completei a carreira, cumpri minha tarefa, agora me resta receber a coroa que me está preparada. A segurança de quem viveu com fidelidade a sua fé, de quem não trocou a sua fé por nada, de quem não renegou a sua fé. Pois bem, foi isso que também aconteceu na vida dessa menina, Benigna Cardoso da Silva, a primeira beata do Ceará, nascida em Santana do Cariri, aqui no nosso Cariri, aqui de nossa terra, aqui de nosso chão, que embora tenha ficado órfã dos pais muito cedo, aprendeu os segredos do reino de Deus e passou a viver do Santo Evangelho e de firmar-se no Santo Evangelho. E quando perseguida por um jovem chamado Raul, de 17 anos, na tentativa de que ela cedesse aos seus desejos sexuais, esta menina travou uma luta com aquele jovem, lutou com todas as forças para permanecer firme em Deus. Como os apóstolos que preferiram a morte a renegar o Cristo, também esta criança de apenas 13 anos preferiu a morte para não ofender a Deus, para não desobedecer a sua ordem, para não pecar contra a castidade.
Veja, Benigna apresenta-se como um sinal de firmeza e de fidelidade a Cristo que nós também precisamos assumir para a nossa vida, nesses tempos em que nós somos tentados a abandonar e a trocar a nossa fé por qualquer forma de prazer que se nos apresenta. Naquele dia 24 de outubro de 1941, há 80 anos atrás, esta menina travou uma luta para não pecar, mas perdeu a sua vida, mas não separou-se de Deus. Fiel até a morte. Celebrar São Pedro e São Paulo é também um convite da Igreja para reafirmarmos a fé recebida e o desejo de caminhar com fidelidade. Que os apóstolos nos ajudem a viver com fidelidade a nossa fé. Que Benigna, nossa conterrânea, nordestina, cearense, simples e pobre, também nos ensine a ter essa firmeza e essa fé adulta, capaz de jamais renegá-la ou voltar atrás. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.